Obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz em retornar a essa casa. Rever velhos amigos, fazer novas amizades. Estamos aqui num dos centros do poder. Juntos, Executivo, Legislativo, tem um compromisso, como agora há pouco discursou aqui o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Toffoli. A responsabilidade é de todos nós. Pedimos a Deus que nos ilumine. Agradeço por Ele ter salvo a minha vida há pouco tempo. E dizer a todos, na topografia existe 3 nortes: o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia só o norte, é o da nossa Constituição. Presidente juntos, presidente Toffoli, querido Rodrigo Maia e demais autoridades aqui da mesa. Vamos continuar, presidente Temer, construindo o Brasil que o nosso povo merece. Temos tudo para sermos uma grande nação. E a união de nós, que no momento estamos aqui ocupando cargos chaves na República, podemos sim mudar o destino dessa grande nação. O brasileiro, acredito em nosso potencial. Meu muito obrigado a todos e peço a Deus que nos ilumine a todos para continuar traçando os destinos que o nosso povo merece. A felicidade e o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero dizer que serei brevíssimo. E para sê-lo, eu começo saudando, digamos, rapidamente, a mesa diretora, a partir do presidente Eunício, do presidente Toffoli, do presidente Sarney, do presidente Rodrigo Maia, da senhora procuradora-geral, Raquel Dodge, do presidente eleito Jair Bolsonaro, do vice-presidente Mourão, do Mauro Benevides. Enfim, eu saúdo também a todas as autoridades que se encontram no plenário. E, ao fazê-lo, eu quero dizer, por meio dos deputados e senadores, representantes do povo e representantes dos estados, que nós saudamos especialmente o povo brasileiro, porque os senhores são representantes do povo brasileiro. E nessa brevíssima manifestação, eu quero secundar as palavras daqueles todos que aqui se manifestaram. E, ao secundá-las, dizer, fundamentalmente, a partir do presidente Eunício, a partir do presidente Rodrigo Maia, do presidente Jair Bolsonaro e do presidente Toffoli, que as palavras todas foram de homenagem à Constituição, na convicção mais absoluta de que não há caminho fora da Constituição. E eu confesso que, neste momento, eu estou aqui, se eu quisesse, presidente Jair Bolsonaro, ter uma palavra que fosse o mote, o norte, o caminho, para minha fala, eu diria que a palavra é recordação, porque, de fato, ao constituinte que fui, foi meu primeiro mandato, ao lado de tantos outros constituintes que aqui eu vejo, né? Aquela recordação nos rejuvenesce, e nos rejuvenesce precisamente porque eu me recordo da grande agitação, Antônio Jesus, que havia aqui na Constituinte, o povo todo ingressando pelo Congresso Nacional, o povo todo, todos os setores da nacionalidade, Maria Badia, trazendo para o interior do Congresso Nacional as suas reivindicações, e reivindicações que eram filtradas e acolhidas. Portanto, quando o presidente Ulisses Guimarães disse, muito apropriadamente, que esta é a Constituição cidadã, ele quis dizer que era uma Constituição cidadã na voz e no conteúdo, porque o conteúdo que se deu foi precisamente pela voz do povo brasileiro. Portanto, quando eu vejo aqui que nós todos estamos a saudar, e daí a oportunidade deste encontro promovido pelo Congresso Nacional, pelo Eunício, pelo Rodrigo Maia, por todos, não é? Nós estamos aqui recordando a Constituição de 88, mas não recordando-a para esquecê-la, ao contrário, recordando-a para preservá-la e fazer com que daqui
há 70 anos, estejamos todos aqui comemorando o centenário da Constituição de 88. Portanto, meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer que a Constituição trouxe inegáveis avanços, não é? Até porque é interessante, eu registro um fato curioso. Os senhores sabem que a expressão Estado democrático é sinônimo de Estado de direito. E nós estávamos tão enfáticos na história da democracia no país que nós logo encimamos o texto constitucional com a expressão Estado democrático de direito, para revelar a participação, não é, de todo o povo brasileiro. E quando falamos, como mencionou o ministro Toffoli, a harmonia e independência entre os poderes, era na convicção mais absoluta de que nós somos autoridades constituídas, nós não somos titulares do poder. Titular do poder é o povo que no dia 7 de outubro foi às urnas e elegeu Jair Bolsonaro, elegeu deputados e senadores. Este é realmente o titular do povo. Mas é preciso, como nós somos órgãos exercentes do poder, fazer aquilo que o nosso ministro Toffoli está dizendo, fazer encontros, não é, entre os poderes do Estado, porque a unidade, se no passado o poder era único no Estado absolutista, no Estado democrático, o poder é dividido entre 3 órgãos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E eu sei que o presidente Toffoli já conversou com o presidente Jair Bolsonaro, já conversou conosco, já conversou com os membros do Congresso Nacional, para que permanentemente, mensalmente ou bimensalmente, haja um encontro dos chefes dos poderes para que possam direcionar o país no caminho que a Constituinte de 88 nos indicou. Eu não tenho dúvida que a Constituinte indicou o melhor caminho e, ao fazê-lo, realmente teve os olhos postos nas ansiedades e nas expectativas do povo brasileiro. Por isso, presidente Eunício, eu quero cumprimentá-lo por esta oportunidade. Afinal, você trouxe para cá as autoridades todas do passado, como o presidente Sarney, do passado apenas cronologicamente, mas do presente, porque a todo momento o presidente Sarney, tal como disse o presidente Toffoli, está a nos ensinar a todos um exemplo de moderação, de equilíbrio, de serenidade, de tranquilidade, que é preciso nos momentos atuais. De modo que, ao cumprimentar os meus colegas parlamentares, né, que comigo conviveram, tanto os de 88 como os sequentes, porque aqui fiquei 24 anos. Eu quero, mais uma vez, finalizar dizendo que a minha palavra é palavra de recordação. Eu não quero ser como aquela professora de História, que era tão velha, que não precisava estudar, ela só se recordava. Mas de 88, eu estou me recordando e cumprimentando aqueles constituintes de 88 que produziram um novo Brasil. Meus cumprimentos a todos. Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, na pessoa de quem cumprimento os membros do Poder Legislativo, os de ontem, especialmente os constituintes aqui presentes, os de hoje e também os que foram eleitos para a próxima legislatura. Presidente Michel Temer, presidente da República e chefe de governo e do Estado brasileiro, que também foi constituinte, cumprimento a Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, todos os membros do Poder Executivo. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, quem cumprimento todos da Câmara dos Deputados em especial. Presidente da República da Transição Democrática. Sem o presidente José Sarney, talvez não tivéssemos tido a possibilidade de vivermos sob o palio da Constituição de 1988. A habilidade de Sua Excelência nesse momento, nessa efeméride que cumprimenta os 30 anos, deve ser mais uma vez destacada, como sempre o fiz nas celebrações, seja no Tribunal Superior Eleitoral, seja no Supremo Tribunal Federal. A nação brasileira muito deve à transição democrática à pessoa de Vossa Excelência. Meus cumprimentos. Presidente eleito Jair Bolsonaro, deputado federal e presidente eleito, a quem também cumprimento pelas eleições e também cumprimento que no último ato de campanha Vossa Excelência estava exatamente com este modelo de Constituição, com esta Constituição à mão e celebrando que
uma vez eleito, iria cumprir como vai cumprir a Constituição e as leis do Brasil. Cumprimento também a senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público. Ministério Público este que deve muito à Constituição de 1988, que trouxe amplas atribuições ao Ministério Público. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros dos Tribunais Superiores, o deputado vice-presidente do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho, senhoras e senhores embaixadores, senhoras e senhores magistrados, um cumprimento especial aos amigos que aqui fiz na Câmara dos Deputados, os servidores da Câmara, durante os 5 anos que passei aqui, de 1995 a 2000, onde muito aprendi com os colegas servidores desta Casa. Senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores, há 30 anos, nesta mesma sala plenária da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães erguia a Constituição então promulgada. Erguia a Constituição então promulgada. Em um discurso incisivo, o então presidente da Assembleia Nacional Constituinte destacou que a Constituição de 1988 seria o guia da sociedade brasileira rumo a uma mudança histórica. De fato, a promulgação da Constituição de 1988 representou, mais do que um rompimento com a ordem anterior, um compromisso como a instauração de um novo país, mais democrático, livre, justo, solidário e igualitário. Os constituintes lograram aprovar uma carta extremamente plural, vocacionada a promover a convivência dos múltiplos anseios sociais da nação, contendo um amplo rol de direitos civis, políticos e sociais. A Constituição de 1988 projeta para cada brasileiro o ideal de uma cidadania plena. Muito se conquistou nestes últimos 30 anos, valendo destacar principalmente o fortalecimento das instituições democráticas. Não podemos negar que temos passado por episódios turbulentos nos últimos anos. Investigações envolvendo a própria classe política e empresarial. Um impeachment de uma presidente da República, a cassação de um presidente da Câmara dos Deputados, presidente da República. No entanto, olho para tais eventos com otimismo e esperança, pois todos os impasses foram resolvidos pelas vias institucionais, de maneira democrática, com respeito à Constituição e às leis brasileiras. E o Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, foi o grande árbitro, assumindo um papel na sociedade brasileira que jamais houvera exercido anteriormente. Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores presentes, não existe dia sem um poder judiciário forte, independente e autônomo. E o judiciário brasileiro teve a sabedoria de, em todos estes conflitos, moderar todos eles. Conflitos das mais variadas espécies, políticos, sociais, culturais e econômicos. Pacificação social. Passadas as eleições, com a renovação democrática, a nação brasileira, a sociedade, suas instituições e os poderes da República deve voltar a se unir para pensar no desenvolvimento do país. Agora o Brasil precisa encontrar um ponto de união em meio às diferenças, como é próprio de um Estado democrático de direito. É o momento, senhor presidente Eunício de Oliveira, é o momento de a política voltar a liderar
as grandes questões da nação. Para que possamos voltar à clássica divisão dos poderes, compete ao Legislativo cuidar do futuro, ao Executivo do presente e ao Judiciário pacificar os conflitos do passado e garantir segurança jurídica e previsibilidade de suas decisões para o futuro, porque isso é fundamental para o desenvolvimento e o progresso de uma nação e de um povo. Dou aqui o meu testemunho de que este Congresso Nacional, senhor presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não tem se furtado às atualizações necessárias à Carta Constitucional. Tem realizado não só reformas constitucionais, como Vossa Excelência destacou em seu discurso, mas também aprovado projetos legislativos que aperfeiçoaram nossa legislação e o sistema de justiça em todas as suas áreas. A Lei 12.850 de 2013 é o exemplo maior disso. Ao definir organização criminosa e dispor sobre os meios de investigação e de produção de provas, com a possibilidade de realização da colaboração premiada, tem sido essencial nas investigações de combate à corrupção dos últimos anos. É necessário que se diga que nenhuma dessas investigações, senhor presidente eleito Jair Bolsonaro, seria possível se não fosse o Congresso Nacional ter aprovado esta legislação, entre outras que eu vou citar aqui. Emenda Constitucional número 35, aprovada em 2001. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais precisar de autorização do Congresso Nacional para investigar e processar os parlamentares. Deve apenas, no caso de investigação ou denúncia, comunicar o recebimento à Casa Legislativa, a qual poderá sustar o andamento da ação. A Lei Complementar 131/2009, que é conhecida como a Lei da Transparência, fundamental em uma república. A Lei Complementar 135/2010, a Lei da Ficha Limpa. Lei 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação. A Lei 12.683 de 2012, que ampliou a abrangência do tipo penal de lavagem de dinheiro. A Emenda Constitucional 73 de 2013, que aboliu a votação secreta nos casos de perda de mandato de deputado e senador. A Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção, entre tantas outras normas que foram aprovadas. Sem esse arcabouço, a atuação que nós temos hoje na seara do Judiciário e das funções essenciais à Justiça. Senhoras e senhores, é momento de reafirmar o nosso comprometimento com a manutenção e a longevidade da Constituição de 1988, que hoje celebramos. Vivemos em um Brasil diferente, que demanda sempre a atualização constitucional e legislativa dentro dos marcos da própria Constituição. Como já venho defendendo desde o meu discurso de posse em setembro deste ano, é hora de celebrarmos, senhores presidentes da República, atual e futuro, senhor presidente do Congresso Nacional e do Senado, senhor presidente da Câmara dos Deputados, celebrarmos, poderes da República e sociedade civil, um grande pacto nacional para junto trilharmos um caminho na busca por reformas fundamentais que precisamos enfrentar. Destaco 3, que serão desafios imediatos para o futuro imediato. Reforma da Previdência, promoção da segurança pública. Com o devido diálogo, devem ser construídos acordos e realizadas as reformas dentro de um quadro de segurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal exercerá, como vem exercendo, o importante papel de árbitro dos eventuais conflitos, garantindo a solidez, a segurança jurídica e a paz social, função última da Justiça. Finalizo
mais uma vez lendo o artigo 3º da nossa Carta Magna, que estabelece como objetivo